Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a engenharia de prompt. Lembrando que a IA não lê a sua mente, ela lê o prompt. Então, para que ela possa entender o que você deseja, o prompt tem que estar bem estruturado. Então, vamos lá, ó. Nós temos um grande problema, meus queridos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ó. O prompt, a forma como você se comunica com a IA. O prompt basicamente deve ter três camadas: o que você quer, o seu objetivo, como você quer, o formato e quem a IA deve ser, a persona. Perfeito? Então, ó, o prompt é a forma como você se comunica com a IA. E a IA, ela não adivinha. Ela tem que ter comandos. Você tem que colocar os comandos para que ela possa entender. Então a IA ela não adivinha. Você tem que colocar os comandos para que ela possa entender. E isso vale para qualquer ferramenta. Vale para o Notebook LM, que é uma grande ferramenta aí, está revolucionando a forma de interagir com a IA, porque permite que você coloque os dados que você quiser, fazendo filtros melhores, permite gerar vídeos, imagens, recursos de áudio, correto? Mapas mentais e várias coisas. E para você se comunicar com qualquer IA, seja o Notebook LM, seja o Gemini, seja o ChatGPT, é importante que você se comunique da forma adequada. E isso é feito através do prompt. O prompt é a forma como você se comunica com a IA. Então, você se comunica com a IA através do prompt. O prompt ele deve ter três camadas principais. Primeiro, ó, o que você quer? Qual é o objetivo? Tem que deixar o objetivo claro. Como você quer? O formato necessário que ela te traga de resposta. E quem a IA deve ser? Ela vai ser um especialista? Ela vai ser um advogado? Ela vai ser um professor? Certo? Você pode definir isso, permitindo que ela retorne respostas mais adequadas, respostas melhores, ok? Vamos ver aqui no contexto jurídico. Você pode definir uma persona, quem, correto? Atue como advogado sênior ou consultor estratégico, especialista em análise processual e redação de pareceres técnicos. Sua linguagem deve ser formal, técnica, mas extremamente objetiva e analítica, correto? O que? Qual é seu objetivo? Você quer que esse consultor técnico, essa persona, analise a petição inicial e a contestação que você anexou em PDF, para identificar as principais contradições entre as partes. Foque especialmente em identificar onde as provas apresentadas pelo autor, documento A que você está enviando, enfraquecem os argumentos da defesa, documento B também que você anexou. E como você quer que essa resposta seja feita? Você quer que ela tenha uma tabela, certo? Com coluna do ponto de conflito, alegação do autor, alegação do réu. Você quer saber também o risco, uma breve análise de qual lado possui maior robustez probatória até o momento, quais são os riscos que você pode ter. Você pode pedir para a IA vai trazer isso, certo? E sugestões. Liste 5 perguntas estratégicas para serem feitas na audiência de instrução, correto? Ok? Então você pode definir essas 5 perguntas técnicas. Então, ó, você está definindo aqui quem, o que e como. Quem, o que e como. Quem? A persona. Você limita ali, você coloca ela bem melhor aí, ela vai simular, né? Ela vai ter uma base melhor lá, sendo um advogado sênior, consultor estratégico, perfeito? O que? É o seu objetivo. O que você quer IA traga de resposta para você, correto? Então, o que você quer que a IA traga de resposta para você? E como? O formato. Como ter que esses dados sejam apresentados. A solução, utilizando essa estratégia, evita aqueles termos muito técnicos. Você diz ali ó, que ele tem que ser objetivo e analítico, correto? Ao definir a persona do consultor estratégico, você foca na solução do problema e não em citações de lei, certo? Facilita a audiência, você pede um formato ali do que pode ocorrer, ajuda a bater olho a olho, entender os pontos críticos dos casos,
pouco tempo, de uma maneira mais visual, certo? Então permite que você entre na audiência muito melhor preparado. Você pode fazer isso no Notebook LM, que você utiliza suas próprias fontes. Então ele não vai inventar nenhuma lei, não tem aquele perigo grande de alucinação, porque ali você está filtrando suas fontes. Ele vai apontar exatamente qual página do seu PDF, de 300 páginas que você coloca lá, está a prova que você esqueceu. Então ele te ajuda a analisar. E é exatamente para isso que a IA funciona, como esse consultor, como esse assistente. As decisões sempre serão dos seres humanos. A IA nunca vai substituir o ser humano, porque resolver problemas é colocar tanto habilidades técnicas quanto as comportamentais, não tenha dúvida disso. Então, resolver problemas é colocar tanto habilidades técnicas quanto as comportamentais. Mas você pode potencializar essas suas habilidades com a IA. Ela é uma ótima assistente, não tem melhor assistente do que a IA. Ela consegue fazer a capacidade analítica melhor do que ninguém, pegar dados, transformar em informação. Isso é fato. Ela consegue fazer melhor do que ninguém. Olha que bacana. Ela consegue pegar dados, transformar em informação. Capacidade analítica com a IA, e nunca mais nenhum ser humano vai ganhar da IA nesse contexto, certo? Então não temos como ganhar. Mas se pegar a informação, a partir do momento que a gente pega a informação, junto com as nossas vivências, com a nossa experiência, a gente consegue fazer o quê? Gerar o conhecimento, ter vantagens competitivas relevantes, ter vantagens competitivas importantes, correto? Um outro contexto aqui é da matemática. Funções de primeiro grau, né, as funções afins, certo? Interpretação de gráficos, sempre é algo que é complicado de entender. E aí você pode fazer um prompt estruturado para você copiar e jogar ele na sua IA. Por exemplo, definindo a persona. Quem é a persona? Quem atue como professor de matemática do cursinho pré-vestibular, especialista em simplificar conceitos complexos. Você é prático, focado em lógica e como a matemática se aplica em situações reais, correto? A linguagem é direta, didática, focada em construir o clique, o entendimento do aluno, aquele estalo, né? Para que ele possa entender e construir aí um contexto. O objetivo, o que você precisa? Estou precisando revisar função do primeiro grau. Entende a fórmula, está dizendo o que entende, certo? Mas se perde totalmente para interpretar o que é coeficiente angular e o linear, ver isso representado no gráfico, ou um problema de contexto, né? Como custo, velocidade, quer aprender a ler a função e não apenas decorar a forma. Então ele disse aqui, ó, o objetivo dele, deixou claro. Quanto maior aqui o prompt, mais estruturado, é melhor para a IA entender, para que ela possa saber exatamente o que você quer e trazer a solução adequada, certo? Então ele definiu a persona, quem, o que, e agora vai dizer o formato. Ele pede aqui, ó, proponha 3 desafios progressivos. Nível 1, identificar os elementos em um gráfico visual. Montar a lei da função a partir de uma situação problema do cotidiano. Bacana. Analisar o que aconteceu com o gráfico se mudarmos o valor de A e B. Perfeito? O que acontece com o gráfico se mudarmos o valor de A e B. Legal. Importante. Olha só, ele pede aqui também, ó, me apresente um desafio por vez. Não dê a resposta se eu errar. Faça uma pergunta que me leve a perceber onde a lógica falhou. E aqui você consegue, certo? Com um prompt correto, ter um assistente ali para você conseguir aprender a função do primeiro grau. Então você consegue fazer um prompt correto, que a IA vai te ajudar aqui no conhecimento, que você adquira conhecimento. É interessante ela pegar todos os dados que ela tem e vai trazer esta resposta. E aí eu queria passar para vocês algumas dicas muito interessantes. A primeira delas, sempre crie um novo chat. Porque se você ficar no mesmo chat, mudando de assunto, a IA vai achar que é o mesmo assunto, vai confundir coisas, vai começar a probabilidade de alucinar é muito maior. Então, sempre crie um novo chat. Então, mudou de assunto? Crie um novo chat, correto? Então, mudou de assunto, crie um novo chat. Conversa passou de 40 mensagens? Crie um novo chat. A IA deu resposta estranha, misturada, está começando a alucinar ali, você percebeu já isso? Crie um novo chat, correto? Instruções importantes já foram esquecidas?
crie um novo chat e faça novamente o mesmo prompt. Então, ó, é importante, assuntos novos, crie um novo chat. Verificou que a IA está começando a alucinar, crie um novo chat. Tem muitas mensagens, ela vai se perder ali naquele meio, crie um novo chat, certo? Respostas erradas, começou a alucinar, crie um novo chat para que você possa trabalhar esse novo chat. Uma dica 2, correto? A entrevista reversa. Em vez de tentar adivinhar tudo o que a IA precisa saber, peça para ela te entrevistar. Olha que interessante essa ideia. Em vez de você já fazer um prompt completo com tudo o que você acha, pode faltar alguma coisa? Pode. Você pede o contrário, você pede para ela aqui, ó, ela te entrevistar perguntando o que ela necessita para te dar a melhor resposta. Isso evita resposta genérica por falta de contexto, porque ela vai te perguntar para justamente entender o contexto, correto? E como é que você pode fazer isso? Lá no seu prompt, você colocar assim, ó, antes de me responder, me faça todas as perguntas necessárias para que você tenha o contexto completo e entregue o melhor resultado possível. A IA, ela vai listar ali 5, 10 pontos que você esqueceu, por exemplo, se for uma estratégia de marketing, público-alvo, tom, limitações, etc. Então, você consegue fazer a estratégia da entrevista reversa, funciona muito bem. Em vez de você passar tudo da IA, você não sabe fazer o prompt ainda totalmente correto, você pede para ela perguntar para você para entender o contexto. E ela vai fazer isso e você vai respondendo e ela vai construindo ali o que precisa ser feito. Então, a primeira dica, fazer novo chat e aqui usar a entrevista reversa. Cadeia de pensamentos, aqui também é uma dica muito boa. A IA tende a errar menos se ela pensar, entre aspas, em voz alta antes da resposta final. Isso é essencial para matemática, para lógica, principalmente quando você está resolvendo questões matemáticas. Então você pede para ela apresentar as ideias, certo? E você consegue acompanhar, inclusive parar ali se vê alguma coisa errada, etc. Porque a gente não pode aceitar tudo que é IA dá, não. A gente tem que pegar lá, ter senso crítico para ver coisas erradas, etc. Então você pede para ela assim, ó, mostre o raciocínio lógico antes de apresentar a solução final. Você não quer só a resposta final, não. Você quer entender o passo a passo para ela, para você poder conferir. Então pense o passo a passo antes de concluir. Perfeito? Isso reforça o modelo de processar etapas intermediárias e aumenta a precisão da IA. Então, isso é uma dica importante, essa cadeia de pensamento que permite aumentar a precisão da IA. Quarta dica aqui, ó, exemplos são ouro. Então, a melhor maneira de você ensinar a IA, dela retornar o que você realmente deseja, é mostrar como ela deve fazer isso. É descrever, correto? E para isso você pode fornecer 2 ou 3 exemplos de como você quer a resposta. Falando assim, ó, siga esse modelo, ó, texto de exemplo 2, agora faça o mesmo para o tema que eu desejo. Então você tem um modelo aqui, o modelo é esse. Então me dá a resposta com base nesse modelo. Então ela vai seguir aquele modelo, exemplos são muito importantes. Dica 5, ó. Dica 5, prompts longos, a IA tende a se perder. Então, você coloca um monte de texto misturado, ela vai se perder. Colocou um monte de texto misturado lá, a IA tende a se perder. Então, você pode colocar delimitadores, marcadores, né? Analise o texto abaixo delimitado pelas aspas. Perfeito? Analise o texto abaixo delimitado pelo colchete. Deixe esses delimitadores claros para que a IA entenda o que realmente ela tem que analisar. Ela não tem que analisar nada antes, certo? Nada depois, tem que analisar só o que está em colchete. E isso ajuda bastante. Então, uma dica 5 aqui, ó, é utilizar delimitadores. É uma dica maneira. O pessoal que está fazendo aí engenharia de prompt, é uma dica muito interessante utilizar esses delimitadores. Vamos para a dica 6, ó. Técnica de autocrítica. Peça para a IA revisar o próprio trabalho. Isso eleva o nível de entrega final. Então, depois que ela der a resposta, mande. Analise sua resposta anterior, identifique 3 pontos que poderiam ser mais claros ou profundos e reescreva os textos corrigindo esses pontos. Aqui também funciona, né? Você trabalhar com diversas IAs, pegar o texto de uma, jogar para outra e etc, para ir melhorando este texto, correto? Então, a IA ela tende a melhorar o texto dela quando você pede de novo, pede mais processamento, porque ela gastou ali um conjunto de processamento para trazer a resposta, e aí você vai pedir para ela refinar essa resposta, ela vai focar só nisso, então ela tende a melhorar a resposta.
correto? Dica 7, precisão máxima, que também tem a ver com as anteriores. Embora você não mude o código, você pode tentar setar a criatividade da IA. Você pode pedir para ela ser lúdica, usar metáforas, explorar caminhos não convencionais. Então, dica 6, você pode sempre pedir para melhorar o texto, certo? Você pode sempre pedir para ela explicar aquilo utilizando personas. E para colocar a cereja do bolo, para ter a precisão máxima, correto? Você pode pedir para ela ser mais lúdica, para ela complementar a informação, ser mais literal, não usar adjetivos, limitar estritamente aos dados fornecidos, perfeito? Sem ambiguidades, listar as opções. Então, ela pode fazer isto também. Então, vamos lá, aqui, Dica 6. Dica 6, autocrítica. Você pode pedir para a IA revisar o próprio trabalho. Isso eleva a entrega final, correto? Então, você pode pedir para a IA revisar o próprio trabalho, elevando a entrega final, certo? Então, você pode pedir para a IA revisar o próprio trabalho, elevando a entrega final. E aí você pode, inclusive, usar mais de uma IA, enviando a resposta de uma para outra, para melhorar e etc. Essa dica aqui também pode ser complementada com você colocando personas para conversar. Então, você pede para a IA explicar com duas pessoas conversando, dois especialistas, e você vai entender a conversa ali no contexto que você deseja. E isso já prepara para a dica 7. Qual é a dica 7? Vamos colocar aqui a dica 7? A dica 7 aqui, Embora você não possa mudar o código, você pode setar a criatividade da IA através de texto. Você pode pedir para ela ser mais lúdica, perfeito? Usar metáforas, explorar caminhos não convencionais, ser mais literal, não usar adjetivos. Pode colocar as personas para conversar, para ela se limitar estritamente aos dados fornecidos, sem haver ambiguidades e etc. Então, você consegue colocar aqui de uma maneira muito mais lúdica, perfeito? Permitir um melhor entendimento. Vamos para a dica 8. Use variáveis no seu prompt. Isso ajuda aqui na organização e também no reaproveitamento dos prompts. Se você vai utilizar esse prompt várias vezes, em vários contextos diferentes, coloque ali os colchetes para que você mude esses contextos e utilize o mesmo prompt. Ou seja, crie um post, você trabalha com marketing, vai criar sempre post para rede social, só que o tema vai variar. Então, você coloca em colchetes, variando o tema, o público também vai variar e os objetivos também. Tá ok? Então, você consegue fazer isso aqui mudando sempre o tema. Então, é importante que você consiga guardar os seus prompts para poder exibir esses prompts da melhor maneira possível. Olha que interessante. Dica 9. Redução de riscos. Se você está usando a IA para planejar algo, um evento, um contrato jurídico, um código, peça para ela prever o que pode dar errado. Por quê? Ela traz ali o melhor cenário, mas pode ter coisas que dê errado. Então, você pode pedir para ela, com base no plano que criamos, liste 5 cenários onde isso falharia. Além disso, sugira uma estratégia de consistação para cada um, certo? Então, ela vai sugerir uma estratégia para corrigir, para ajudar, cada um. Isso funciona bem, certo? Porque ela sai daquele modo padrão dela que é otimista. E ela começa a analisar outros contextos, trazendo respostas melhores. Vamos para a dica 10, uso de tags. Peça para a IA separar o raciocínio da resposta final. Isso ajuda você a auditar o pensamento. Funciona com a ideia que tinha o sistema especialista, que a gente conseguia verificar exatamente o raciocínio dele. Então, você pode pedir para ela assim, coloque seu raciocínio aqui, tag de pensamento, tag de resposta, para que eu possa validar, para que eu possa entender. Então, isso aí é um prompt legal também para você ajudar a IA a trazer a resposta, para ajudar a IA a potencializar suas habilidades. Se o pensamento estiver errado, você consegue logo corrigir a lógica antes mesmo de ler a resposta final. Dica 11. Tá vendo? A abstração. Isso é importante.
Se um conceito está difícil, peça para a IA subir ou descer a escada da complexidade. Pede para ela explicar usando uma analogia do culinária, do futebol, algo que você consiga entender mais facilmente. Ou seja, você pode pedir uma petição aqui, ó, uma petição que você não está entendendo o que está dizendo aquela petição, ou uma jurisprudência que você não está entendendo, explique aqui no contexto de uma novela. Ela vai explicar para você e talvez você consiga entender melhor um texto muito difícil, um texto de um autor clássico que você não está entendendo. Explique esse texto para mim aqui de acordo com uma linguagem mais futebolística, que eu entenda melhor. Ela vai fazer. Isso é muito legal, né? Então você consegue transformar aquele texto mais complicado em um nível mais fácil para que você possa entender, e o contrário também é verdade. O texto tem uma linguagem que você não compreende bem, que é muito tranquila, certo? Você precisa de um texto com melhor padrão, você consegue subir esse nível também, ok? Tudo bem? Você pode também pedir para ela fazer listas para você. Me explique isso aí em termos de lista. Ela vai criar Então, vai definir os melhores pontos, os pontos mais importantes. Tudo isso a IA faz. Isso é engenharia de prompt. Você conseguir dizer para a IA realmente o que você precisa. Porque ela não adivinha pensamento, ela obedece ordens. Então, nunca trate a IA como uma enciclopédia, onde você só pergunta. Ela é um assistente genial e incansável. Você precisa dar ordens, pedir revisões e não ter medo de dizer: isso não ficou bom, isso ficou ruim. Pode tentar de novo? Pode melhorar? Perfeito? A IA é o copiloto, mas você é o capitão. Perfeito? Então, ela cuida da velocidade, da automação e diversas outras coisas. Ela vai trazer ali, pegar dado, transformar em informação. Mas você cuida da direção e do destino. Você vai pegar a informação, transformar em conhecimento, vantagem competitiva, certo? Você tem o poder de decisão, poder de melhoria. O melhor resultado nunca vem da IA, e sim da parceria entre você e a IA. A IA, ela potencializa a habilidade, ela melhora a habilidade, mas o grande diferencial é você, o ser humano, que toma a decisão. A IA trabalha com fatos históricos, coisas que já foram contadas. O ser humano é a pessoa que conta as histórias, constrói algo novo, perfeito? Então a IA, ela é sim um excelente assistente, mas a decisão sempre é do ser humano. Com isso, fico por aqui. Agradeço muito a atenção, desejo ótimos estudos, grandes descobertas e até uma próxima oportunidade.